povo, que maravilha vocês aqui, que maravilha iniciar esse módulo 1 desse aprendizado do tarô. E eu vou começar a falar com vocês sobre uma mensagem que chegou para mim há um tempo atrás, de uma pessoa que se interessou por um dos meus cursos, e ela falou de uma forma tão simples sobre o contato dela com o tarô, as dificuldades que ela teve, e inicialmente eu respondi muito rápido, mas depois eu comecei a pensar. Sabe quando a informação vai pesando? Eu fui pensando a respeito dessa conversa que eu tive com essa pessoa e eu cheguei à conclusão de que aquilo tudo que ela me disse tão rapidamente era o resumo da minha trajetória dentro do tarô. Era o resumo daquilo que eu sentia, das angústias que eu sentia ao longo de muito tempo. E, na época da internet que nem era discada, a gente não tinha muito acesso às coisas, tudo era muito difícil, então assim, não tive uma Kelly para me orientar. E foi muito difícil, de fato. E aí as dúvidas dela eram basicamente as minhas dúvidas, as inseguranças dela eram as minhas dúvidas, e por isso que eu resolvi trazer esse trecho dessa conversa para vocês. Eu vou colocar aqui e vocês vão ler comigo. Ela agradece, fala, eu digo para ela que vou mandar o link do curso, e aí ela fala que quer muito estudar, que ela quer iniciar uma jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque ela já fez tantos cursos, mas ela sempre perde a coragem de jogar para os outros. Ela sempre quis jogar tarô, mas sempre se sentiu muito insegura. E faz um tempinho que ela sempre tenta, ela vai, ela faz um curso, ela tenta entrar no meio holístico e sempre vem uma coisa que diz agora não, talvez um dia. E aí a chave da questão dela: eu nunca sei se meu dom é verdadeiro. E nunca aprendi o tarô verdadeiramente devido a isso. Gente, vocês têm ideia do peso que tem essa frase? Vocês têm ideia do peso que tem essa ideia de que o dom é... Primeiro, o que é o dom? Como se manifesta o dom, esse dom que tanta gente fala por aí, que inclusive instrutores do tarô eu já vi dizendo, falando, se vangloriando de um dom, de uma mediunidade extraterrestre, quando na verdade uma das coisas que eu falo muito nas lives, que eu falo muito para quem troca ideia comigo, às vezes as pessoas mistificam demais o que não precisa ser mistificado. Por quê? Primeiro, vamos voltar lá muitos anos atrás, para o tarólogo, para ter aquela ideia do místico, do esotérico, você tinha que mostrar que você era um ser quase extraterrestre, você tinha que mostrar que você era quase uma entidade de luz e que todo o poder, toda a sapiência que vinha até você era um canal direto com a espiritualidade. Aí a gente nem entra em determinados escândalos que já tiveram ao longo dos últimos anos envolvendo médiums, porque a gente precisa de ter esse entendimento de que mediunidade é serviço, e serviço no plano encarnado é dívida. Ou seja, a gente, todo ser humano que está aqui encarnado nessa terra, tem mediunidade. Dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo, eu tenho uma mediunidade um pouco mais desenvolvida, mas não sou médium psicofônica, eu tô ainda em desenvolvimento da mediunidade psicofônica, mas esses dias eu tava andando na rua, um carro deu passagem, na hora que eu tô passando, eu senti uma coisa assim de que eu devia dar uma apertadinha no passo, que eu devia dar uns 2 passinhos a mais do que eu tava planejando. Quando eu dei esses 2 passinhos a mais, passou a moto aqui assim, atrás de mim. Se eu não tivesse sentido essa intuição, que nada mais é do que a mediunidade em prática, a moto tinha me pegado em cheio com tudo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês? Gente, mediunidade todo mundo tem. Nós estamos o tempo inteiro sendo assessorados pelos bons espíritos e sendo influenciados de forma negativa pelos maus espíritos.
maus espíritos não, mas pelos irmãos que ainda estão em desconsolo, vamos dizer assim, que isso depende da nossa faixa vibratória. Todo mundo tem mediunidade. É a primeira coisa, primeira mistificação que eu quero discutir aqui com vocês. Gente, mediunidade todo mundo tem. A gente, primeira coisa, para sair da caixinha desse tarô tradicional, é trazer esse entendimento de que mediunidade está a serviço de todos. Não existe um dom faraônico. A pessoa que joga o tarô, ela tem uma clareaudiência, uma clarividência. Gente, não. É médium como todo ser humano encarnado. Vocês entendem isso? Isso é muito sério. Por quê? A gente aqui nesse momento tá falando sobre o primeiro ponto de mistificação que dificulta para a pessoa fazer um jogo com segurança. Porque muita gente já pensou assim, e eu já pensei assim: eu não escuto a cigana, eu não escuto a entidade, eu não tenho nenhum processo mediúnico escancarado. Gente, mas a minha intuição é fortíssima. Isso é um erro. Às vezes a gente se deixa levar por esse erro que é fundamentado, infelizmente, na prática de muitas pessoas que, infelizmente, precisam de vender uma imagem, de vender uma ideia, de que precisa de ser algo feito assim, com uma grande parafernália mística, e não é. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre trajetórias. A minha trajetória. Eu tenho 38 anos. Ainda não fiz 39, tá próximo. Mas ainda me considero com 38 anos. Sou uma mulher divorciada. Agora com um companheiro. 2 filhos. Um de 13, um de 20. Nasci numa família extremamente católica, extremamente preconceituosa em relação ao tarô, extremamente, vocês não têm ideia disso. E assim, a minha trajetória com o tarô, ela foi paralela à minha trajetória de vida enquanto acadêmica. Eu sempre tive uma atração muito grande por história, então decidir fazer o curso de história foi uma coisa muito importante, muito única na minha vida também, porque fazer história para mim era a minha vida. Fazer história, ser professora de história. Não sei se vocês percebem que a coisa da professora tá aqui, não sai, isso é muito meu. A coisa da didática, do contato com o aluno. Eu ainda sofro muito, porque os cursos de tarô foram todos feitos ao longo da pandemia, inclusive esse. Então, assim, ainda não tive a sensação, o gostinho que fazer um curso presencial do tarô, mas assim, já me basta, tá ótimo, pelo menos estão passando uma mensagem. Então, assim, sou uma professora nata, nasci professora e, como eu disse pra vocês, nasci numa família católica. Em seguida, espiritualmente falando, eu fui alcançando outros níveis de compreensão. Fui para o espiritismo, o entendimento do espiritismo era uma coisa muito clara para mim, desde o início da minha vida. Desde criança, assim, eu já achava assim completamente possível e compreensível outras vidas, reencarnações. Era uma coisa que desde criança eu já tinha muito em mim. O espiritismo, ele me acompanhou durante muito tempo, até o momento que eu comecei a buscar mais. Busquei em vários locais, achei aquilo que eu queria no xamanismo. Por quê? Xamanismo é a arte de estar e de se relacionar. E uma das coisas que eu mais amei aprendendo no xamanismo é que se relacionar não é necessariamente com outros seres humanos, mas a gente se relacionar com tudo ao nosso redor. E essa ideia de relação nos faz iguais. Então, nós somos iguais a qualquer elemento da natureza, aos pássaros, às plantas, tudo que existe. Nós também existimos em pé
de igualdade. E essa sensação de humildade que o xamanismo me trouxe foi uma coisa muito importante. Dentre as terapias, também sou reikiana, sou oraculista das cartas do caminho sagrado e das cartas xamânicas, que tem muito a ver com a minha trajetória dentro do xamanismo, mas o amor da minha vida é o tarô. Fui iniciada dentro do xamanismo por Zezito Duarte na Chapada Diamantina e por Glória Bonilla em Arraial da Ajuda. Segui o xamanismo. Xamanismo veio até a minha vida para falar sobre as minhas dores, sobre as minhas inseguranças, sobre as minhas questões. E em seguida, eu pude perceber que eu me sentia apta à ideia do curador ferido. O curador, ele nunca é uma pessoa que nunca sofreu nada na vida, porque ele não consegue ter empatia. O curador é aquele que já passou por processos de dor, que ainda passa por processos de dor e que se dispõe a ajudar o outro. Então, essa sou eu.